Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história que marca. A jornada do senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos. Uma história e tanto. Exato. Mas a ideia aqui não é só recontar o que aconteceu. A gente quer, sabe, olhar de perto os momentos-chave, as decisões. As engrenagens por trás de tudo. Do orgulho, da queda e da redenção. Isso. E nossa fonte é essa obra, né, que é tão única. Psicografada por Chico Xavier com as memórias do Espírito Emmanuel. Que afirma ser o próprio Públio Lentulus. Pois é. E isso muda tudo. Deixa de ser um romance para se tornar uma confissão. A missão aqui é tentar entender por que essa história, 2000 anos depois, ainda mexe tanto com a gente. Porque não é ficção, né? O livro se apresenta como um estudo de caso da alma humana. Emmanuel não está ali para ser admirado. Pelo contrário, Ele se expõe totalmente. Ele mostra o que ele mesmo chama de coração empedernido. É um convite para a gente olhar a anatomia das falhas dele. E a pergunta central parece ser: o que acontece quando alguém tem a maior chance da vida e, por puro orgulho, joga fora? é uma análise quase forense de uma oportunidade perdida. E começa em Roma, com um homem que, olha, aparentemente tem tudo. Tem tudo mesmo. Públio Lentulus é um patrício da gens Cornélia. Que não era pouca coisa, né? De jeito nenhum. Era a elite da elite romana. Poder, tradição. Ele tinha a esposa Lívia, a filha Flávia. Uma carreira brilhante. Mas por dentro, A casa estava em desordem. Ele era assombrado por sonhos. Sonhos de uma vida passada. e não eram só pesadelos, né? Viam com uma sensação de identidade. Ele se via como outra pessoa. Públio Lentulus Sura, um conspirador. Isso para um romano aristocrata devia ser aterrorizante. Completamente. A identidade romana era sólida, vinha da linhagem, da honra da família. A ideia de reencarnação, de ser a continuação de um traidor, era uma ofensa à resistência dele. Ameaçava o próprio chão que ele pisava. E a coisa fica mais esquisita quando ele acha uns pergaminhos do bisavô com a caligrafia idêntica à dele. Aí o mundo dele vira de cabeça para baixo. É uma crise existencial profunda. E o amigo dele, o Flamínio Severus, percebe. Ele vê que o Públio está à beira de um colapso. E a sugestão de ir para a Palestina parece a saída perfeita. Um novo posto, um clima melhor para a filha doente e principalmente uma fuga dos próprios fantasmas. Mas, como a gente sabe, ninguém foge de si mesmo. É o clássico, né? Tentar mudar o cenário externo para resolver um problema que está dentro. Ele acha que a distância de Roma vai silenciar essas vozes. Mas ele só está levando o conflito com ele. E para um palco ainda mais complicado. A Palestina naquela época é um barril de pólvora. E ele chega lá com toda a arrogância de um conquistador romano. Exato. E a gente vê isso logo de cara. Uma das primeiras coisas que ele faz é mandar açoitar um jovem judeu, Saul, por uma coisinha de nada. Não é por justiça, é uma demonstração de poder. Ele dizendo, eu sou Roma, vocês vão me respeitar. Só que ele não imagina que esse ato de arrogância é a sementinha de uma tragédia pessoal imensa. É a lei de causa e efeito ali na nossa cara. Cada ação tem uma consequência. E enquanto ele está focado em projetar esse poder para fora, ele fica cego para os perigos reais que estão em volta. Tipo o encontro com o Pôncio Pilatos. Exatamente. Públio vê o Pilatos como um colega, um administrador. A Lívia, por outro lado, ela sente um arrepio. A intuição dela é imediata. Ela sente o perigo no Pilatos, que claramente dá em cima dela de um jeito bem inadequado. E o Públio parece nem notar, ou não se importa. Naquele jantar na casa de Pilatos, com toda aquela pompa, ele tá no elemento dele. Mas a Lívia, ela se sente uma estranha ali. Ela percebe o que está por baixo da superfície. A inveja, a cobiça. Ela sente que aquele ambiente é moralmente perigoso. E por que o Públio é tão cego para isso? Porque o orgulho dele funciona como um filtro, sabe? Ele só enxerga o mundo pela lente da própria importância. Pilatos o bajula, então Pilatos é um amigo. Ele não consegue ler as entrelinhas que a Lívia capta na hora. A intuição dela é como uma sensibilidade espiritual. Isso, enquanto a visão dele está limitada ao que é político, hierárquico.
Ele tá jogando xadrez, mas a partida de verdade tá acontecendo em outro tabuleiro, que ele nem sabe que existe. E esse outro tabuleiro se revela com tudo em Cafarnaum. A filha, Flávia, fica à beira da morte. A medicina romana falhou. E o desespero bate. Pela primeira vez, o senador todo-poderoso não tem o controle de nada. É aí que ele ouve falar de um profeta, um curandeiro de Nazaré. E esse é um dos momentos mais cruciais da história toda. Públio vai encontrar Jesus, mas a postura dele já diz tudo. Ele não vai para pedir, né? Não. Ele vai quase que para intimar. Ele quer que Jesus vá até a casa dele, mas sem que ele, o grande senador, precise se humilhar. E a resposta de Jesus, como o livro descreve, desmonta ele. Completamente. Jesus não fala da doença da menina, ele fala da doença da alma do Públio. Diz que ele tem nas mãos uma oportunidade maravilhosa de se regenerar de erros clamorosos do passado. É um diagnóstico espiritual. Isso o abala, ele volta para casa e o milagre aconteceu. Flávia está curada, nos braços da Lívia. A febre sumiu. É um fato, inegável, testemunhado. Públio. Racionaliza. Ele diz que foi uma reação salutar do organismo. E a armadilha do orgulho em plena ação. Não é só teimosia, é um mecanismo de defesa. Admitir o milagre para ele significaria que todo o sistema de crenças dele, O poder de Roma, a lógica dele, o status. que tudo isso está errado. Ele não está só negando a cura da filha, ele está negando o colapso do próprio mundo. Seria preciso se ajoelhar, e Públio Lentulus não se ajoelha. É um ato de autopreservação que acaba sendo o mais autodestrutivo de todos. Exato. E essa recusa em aceitar a verdade, em sentir gratidão, abre um vácuo. E é nesse vácuo que a conspiração começa a se formar, dentro da casa dele. Pois é. A inveja da parente dele, a Fúvia, encontra um aliado no Lictor Sulpício. O Lictor, que era tipo um guarda-costas de confiança. Isso. E eles começam a tecer essa teia, insinuando que a Lívia tem um caso com o Pilatos. E o orgulho do Públio o torna um alvo perfeito. A ideia de ser traído é um insulto supremo para ele. E a coisa fica muito pior quando a tragédia de verdade acontece. O filho mais novo deles é raptado. E aqui a história amarra as pontas de um jeito cruel. O sequestrador é André de Joras. O pai de Saul, aquele jovem que Públio mandou açoitar logo que chegou. É a consequência direta voltando para ele. E a cúmplice é a serva Semele, de dentro da casa. O conspirador, Sulpício, vê parte do encontro noturno deles. Ele não sabe o que está acontecendo, mas não perde a chance. Ele corre até Públio e mente. Diz que viu a Lívia saindo para encontrar um amante. A mentira cai como uma luva na suspeita que já existia. Para Públio é a confirmação. A partir daí, a queda é vertiginosa. Chegamos na Páscoa do ano 33, em Jerusalém. Públio está com Pilatos no julgamento de Jesus. Ele sabe que Jesus é inocente. Ele vê, as acusações são frágeis. Mas quando Pilatos hesita, o conselho dele é: lave as mãos, a culpa é do povo. É só cálculo político frio. Eu acho que é mais. É a manifestação máxima da negação dele. Ao aconselhar Pilatos a ceder, ele está, de certa forma, se vingando do homem que o confrontou e que ele se recusou a aceitar. Ele se coloca num pedestal. Exato. É uma covardia disfarçada de pragmatismo. E enquanto ele faz esse cálculo, a tragédia pessoal dele chega ao auge. A Lívia, desesperada, vai ao palácio implorar a Pilatos pela vida de Jesus. Um ato de compaixão, mas que se torna a prova final que os conspiradores precisavam. Quando Públio descobre, ele não ouve, não pergunta. Ele explode. A cena da confrontação entre eles é brutal. Ele acusa de tudo, cego de ciúme, de orgulho ferido. A honra do nome Lentulus Foi manchada na cabeça dele. E a única resposta é a punição. Ele a sentencia a viver na própria casa como uma serva. Ele destrói a própria família para proteger uma honra que, na verdade, ele mesmo já tinha destruído por dentro. Sacrifica o amor em nome do orgulho. E esse ato ecoa por décadas. Anos depois, em Roma, a Lívia, que achou consolo na fé cristã, é presa nas perseguições de Nero. E no dia do martírio, no circo, ela faz um último gesto de humildade. Troca de roupa com a serva Ana, para morrer como uma serva de Cristo.
E o Públio? Ele está lá, na arquibancada, assistindo ao espetáculo. E então ele vê um colar que ele deu para Lívia no pescoço de uma das vítimas. E nesse instante, tudo desmorona. A negação, a raiva, a autojustificação, tudo se dissolve diante da realidade brutal do que ele fez. Ele não só a condenou, ele a entregou à morte. É o começo do fim do velho Públio. Mas a jornada de expiação dele ainda tem o fundo do poço. Décadas depois, na destruição de Jerusalém, ele, já idoso, é capturado. E o líder dos rebeldes é André de Dioras, o homem cuja vida ele marcou com um chicote tantos anos antes. A simetria da história é implacável. Como vingança, André de Dioras cega o Públio. Aquele que se recusou a ver a verdade agora é fisicamente cego, mas o golpe final ainda estava por vir. No triunfo romano, André, prestes a ser executado, confessa tudo. Não só que o cegou, mas que foi ele quem raptou o filho deles. Imagina a cena. O homem na sua frente é a causa de toda a sua dor. E nesse momento de dor absoluta, sem esposa, sem filho, sem visão, sem poder, o que sobrou do Públio Lentulus finalmente diz as palavras que ele não conseguiu dizer a vida inteira. Estás perdoado. É o clímax. A perda de absolutamente tudo o esvazia de si mesmo. É nesse vazio, nessa rendição total, que o perdão se torna possível. É o ato de redenção que ele se recusou a iniciar lá na Galileia. Todo o sofrimento, segundo a obra, foi o caminho que ele precisou percorrer para chegar nesse momento. A história termina com ele em Pompeia, cego, cuidado pela filha Flávia e pela serva Ana, que sobreviveu ao circo. E ali ele finalmente estuda os ensinamentos cristãos. Ele finalmente entende. É uma jornada devastadora. E a reflexão que fica sobre a natureza do orgulho, né? Não é só um pecado, é uma prisão. Uma que nos isola da graça, da verdade, do amor. Públio teve que ter as paredes dessa prisão derrubadas à força, tijolo por tijolo. Exatamente. E isso nos leva a uma pergunta final, talvez, é um pouco provocadora. Será que a transformação profunda sempre exige um sofrimento tão extremo? Ou a história de Públio é, na verdade, uma lição sobre o custo trágico de ignorar as chances mais simples e gentis de mudança que a vida oferece todo dia?